respeito, mas é uma grande picaretagem, na minha opinião, a pessoa que voluntariamente mata a aula e depois pede caderno emprestado para os colegas que frequentaram a aula. Se você é estudante de direito e faz isso, você está fazendo uma coisa extremamente injusta com os seus colegas. Você está querendo multiplicar o seu tempo em detrimento do tempo dos outros. Explico. Quando você mata uma aula, por exemplo, para ficar estudando em casa, para, sei lá, ir ao banco, para fazer uma outra coisa, e um colega vai à aula, fica lá anotando tudo, e depois você pede a esse colega tudo que ele anotou. Vejam, o colega gastou, investiu o tempo dele anotando aquilo que está na aula para te passar. E você investiu o seu tempo em outra coisa. E mesmo assim teve as mesmas anotações do colega que deu prioridade à aula. Isso daí, para mim, tá muito errado. Se você faz isso, está agindo de uma forma totalmente errada. Se você empresta o caderno também está agindo de forma errada. Está sendo feito de trouxa em primeiro lugar, porque seu tempo não pode valer menos que o dos seus colegas. Tá todo mundo ali na mesma situação. E se alguém faz isso, é como se estivesse tentando dar um jeitinho de enganar os colegas. Essa é a questão. Só que é antipático falar isso, não pode falar isso, porque pega mal. Então eu falo aqui, enfim, todo mundo já sabe que eu sou antipático, e eu vou entrar nessa parte daqui a pouco. Eu vi uma mensagem bem legal falando sobre um professor que eu gosto muito, e eu vou comentar isso daí. Mas, vejam, se o aluno mata a aula e depois ele quer que alguém dê a ele tudo que foi dado na aula, o aluno que foi à aula se sente desmotivado. Para que eu vou frequentar a aula se ainda vou ter que anotar tudo, vou entregar para uma outra pessoa que, poxa, fez outra coisa que eu queria estar fazendo. O cara, sei lá, aproveitou o tempo para conversar com não sei quem, para ir lá não sei onde, para ficar num estágio, para procurar um estágio não sei onde. E aí eu perdi o meu tempo para entregar o caderno para alguém. Isso é injusto, é picaretagem. Não faça isso. Professor, mas você já escreveu um texto dizendo que matava a aula? Sim, eu matei muita aula na graduação, mas não pedia caderno emprestado. Eu matava a aula e estudava por minha conta. Novamente, autopuesta em peligro. Se você se coloca numa situação de perigo, você tem que arcar com a responsabilidade daquela situação. Se eu decidia matar a aula, como eu matei, assim, o último ano eu matei o limite. Eu fui calculando, vou matar o limite de aulas. Matei o limite. Se eu me coloquei nessa situação e foi para eu estudar para o concurso de defensor público, eu assumi a responsabilidade. Logo, eu não posso me aproveitar de alguém. Eu tenho que arcar com isso. Eu vou ter que estudar sem saber o que o professor falou. Eu vou ter que saber o que eu tenho nos livros para estudar. E aí, você se responsabiliza por aquilo. Tudo bem, matar a aula. Sinceramente, se a aula estiver ruim, eu concordo. Eu acho que o aluno deve matar as aulas ruins e ir para a biblioteca estudar, mas sendo responsável por isso.